E disse Jesus a eles muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar. Quem tem ouvidos, ouça. Deixa eu ver. Parece que todo mundo tem. Graças a Deus, foi na vida. Sim. Quem tem ouvido, ouça. Jesus fala essa palavra porque, antes de tudo, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa fé vem do escutar, do ouvir. A primeira palavra de Deus, que vocês ainda sabem às vezes ouvir e compreender muito melhor do que gente que vive na cidade, é a natureza. A criação. Vocês lembram, né? A Bíblia nos fala, Deus falou que tem a luz e foi feita a luz. Deus falou que tenha a água e foi feita a água. Pela palavra de Deus foi criada tudo. E nós devemos estar muito atentos, porque a criação nos aspira à fé. Tá bonito com a atitude que muitos de vocês ainda têm e se recolher um pouco, às vezes depois de um dia de luta, e sentar e olhar só as coisas, a plantação, olhar no céu, olhar para o rio. Tudo nos fala de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o seu coração. O nosso coração nos fala. Não é que é uma fala assim que estamos acostumados de fazer. É Deus que fala. Deus é diferente de nós. Mas Ele se faz entender através do nosso coração. Nós somos todos. Isso é base na nossa fé. Aqui pela vontade divina. Ninguém de nós aqui está por coincidência ou à toa. E também ninguém é substituível. Nunca tinha, meu irmão, uma pessoa igual a você. Não tem no mundo encanto nenhum. E nunca haverá. Isso é um mistério muito profundo, né? E nós somos realmente únicos. Porque nós estamos aqui pela vontade de Deus. E o nosso coração nos fala disso. E a terceira palavra é a palavra de Deus que a gente ouve através da palavra santa da Bíblia. Então vocês têm costume de, nas celebrações, ouvir. Tem várias partes, tem a parte do Antigo Testamento que fala do povo de Deus, como se criou, né? Jesus depois do povo de Deus. Tem as orações também, tão lindo hoje como você cantou esse salmo.
e depois os evangelhos. E os evangelhos, eles nos falam de Jesus Cristo, que é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos mostrar como realmente a gente pode viver, respondendo plenamente a nossa principal vocação de sermos filhos e filhas de Deus, apesar também das nossas fraquezas. Ele nos mostra o caminho, ele nos salva. E a salvação, minha gente, não é uma coisa muito abstrata. O que é salvação quer dizer para nós, pessoas que cremos em Jesus Cristo? O que nos salva é que tudo o que nos separa de Deus seja superado. E que a gente se torne cada vez mais humano. Aí você está salvo. Cada vez mais humano. Ninguém de nós precisa ser Deus. O mancho. Não. Cada vez mais humano. Hoje, eu agradeço muito a atenção de vocês quando eu proclamei o Evangelho. Aliás, também nas leituras, já. Jesus ensina o povo uma situação que era muito, parece que muito típico no momento que ele vivia entre o povo quase esmagava Jesus. Muita gente, e querendo ouvir ele falar, e querendo também tocar nele, querendo ser curado. E aí, para criar um pouco assim, facilidade de se dirigir ao povo, ele entra num barco, né? E afasta um pouquinho assim, da beira da lagoa, a Bíblia chama mar, mas na realidade é uma grande lagoa, como se fosse um mar, mas é água doce. Afasta um pouco e depois se dirige ao povo. E começa com uma parábola. A parábola quer dizer uma palavra um pouco estranha, é grega, mas quer dizer um tipo de comparação. Comparando as coisas, como vocês fazem assim, no seu modo de se expressar, muitas vezes você recorre assim, uma expressão, uma comparação para dizer o que você quer expressar. E Jesus recorre a uma comparação que era muito familiar, muito próprio ao povo. E na época também, o povo que lidava, que cercava Jesus, a maior parte deles, de alguma maneira, labutava com roça ou com pesca. Vem vocês aqui. Muitas vezes Jesus fala dos pescadores, às vezes fala dos criadores, e mais aqui, né? Eu sou bom pastor, por exemplo. Ele diz que ele vai atrás do seu rebanho. E muitas vezes ele fala também do lavrador. E hoje ele fala do lavrador. Eu também disse, admiro muita experiência assim, de semear, de cuidar, de zelar, de colher, com vários tipos de lavoura. E aí ele fala assim que esse semeador, ele faz o trabalho dele, colocar a semente no chão, mas ainda assim não é que toda semente dê o resultado esperado. É mais ou menos isso o sentido da comparação. Ele fala, às vezes uma semente pode cair assim no meio de espinho, do mato, o mato sufoca, né? Por isso vocês limpam, né? Às vezes a terra não tem sustentação, é muita pedra assim, também não traz fruto. Mas, e às vezes também joga, mas vem outros animais, nesse caso os passarinhos comem, e aí a semente não brota e não vinga para dar frutos. Mas outros caem na terra boa. E quando Jesus diz que vocês que têm ouvidos, ouçam, é que a gente agora assemelha essa comparação onde eu entro nessa história. O que tem isso a ver comigo? Senão a gente não precisava nem ouvir. E tem alguma coisa a ver com as nossas vidas, né? Senão Jesus não falava. E acredito que são duas coisas. Tanto
a atitude do semeador, quanto à qualidade de chão, tem algo a nos dizer. E começa com o chão. A gente deve cuidar para ser um pedaço de chão bom, onde semente boa encontra um lugar para dar fruto. Nós temos essa liberdade. Talvez o maior mistério da nossa existência aqui é que ela está sempre pautada tanto pela graça de Deus, quanto por nossa liberdade de querer ou não essa graça. Às vezes uma pessoa pode dizer, não, mas porque é tudo tão complicado, porque Deus não nos fez logo perfeito, sem ninguém nem poder pecar, por que não seja logo assim? Nós acreditamos que Deus nos criou por amor. E quem ama não força ninguém para nada. Vocês sabem disso. Você não vai se impor com sua vontade em cima de uma pessoa que você realmente ama. Você sempre vai respeitar a liberdade dela. Não é isso? Comparado com aquilo que a gente compreende na nossa fé, é que Deus é o amor. E por isso também Ele nos deixa livre para responder. Então a gente deve cuidar de ser um pedaço de terra boa, para a semente que está sendo lançada realmente dê fruto na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, em todo canto. E para isso a gente também é importante dizer que aí não há muita diferença se a sua vida é uma vida humilde, sua vida é uma vida muito abastecida. Isso não faz a diferença se a terra é boa ou ruim. Pode ter uma vida de muito conforto, até de muito luxo, de muito poder, mas a terra não presta. Não é? A senhora está me entendendo, né? E pode ter uma vida bem humilde, às vezes até parecendo uma canseira. Mas a terra é boa. E a outra comparação é com o semeador. Sabemos que não tudo o que a gente faz, não toda a semente que a gente lança vai dar o resultado que nós esperamos. E por isso a gente tem que semear. Como vocês fazem, se eu admiro? Se o Senhor não tivesse fé, que qualquer plantio que você faz vai lhe dar um retorno, apesar de que você já tenha a experiência, muitas vezes já perdeu a lavoura, não é? Mas ainda assim você tem fé e planta de novo. E essa é a atitude que nos compete para ser semeadores. Então eu peço a vocês, vamos levar um pouco dessa celebração aqui, essa lição que Jesus hoje nos deu. E é aquele Jesus que vocês têm tanto amor, que também é o Senhor dos aflitos. Não sei, hoje é um dia de alegria, vai ter essa brincadeira, estamos bem acolhidos, vai ter assim um almoço e muita coisa, mas ainda assim, certamente muita gente também anda com aflições no seu coração. E aí vocês começaram também com essa tradição, com o que o povo tem, de procurar o Senhor dos conflitos. Ele nos chamou, ele disse que meu fardo é leve. Quem me quer seguir a mim, me siga, tome sua cruz e me siga. Mas depois ele disse que meu fardo é leve. Venha todos que estão cansados e eu lhes darei repouso. Vocês lembram? Por isso essa tradição bonita, espero que continue com vocês filhos, depois com seus netos. E fazer uma acolhida, uma celebração especial também em louvor ao Senhor dos conflitos. E esse mesmo Senhor dos conflitos, mais uma vez, nos fala que
a gente cuide que sejamos